Vamos tratar, a partir desse bloco, da responsabilidade patrimonial. Na aula anterior, nós verificamos que os bens do devedor, presentes e futuros, respondem pela execução. Nós refletimos que, no Brasil, não existe responsabilidade pessoal. O devedor não paga com a sua vida, com a sua liberdade, com a sua integridade moral ou integridade física, uma dívida. A exceção que existe no sistema é a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos. Alguns autores, a exemplo de Daniel Amorim Assunção Neves, refuta essa ideia de que a prisão civil seja uma exceção ao princípio da patrimonialidade ou da responsabilidade patrimonial. Porque, na verdade, a prisão civil, conforme nós sabemos, ela não quita uma obrigação. É um meio de indução, é um meio coercitivo para constranger o devedor a adimplir a obrigação. Então não seria, na concepção do doutrinador, uma exceção ao princípio da patrimonialidade. A responsabilidade patrimonial ela está relacionada diretamente ao processo. Na tela, a responsabilidade patrimonial diz respeito à possibilidade de os bens do devedor ou mesmo de terceiros serem submetidos à execução. Dessa definição, você pode concluir que a responsabilidade patrimonial tem uma íntima ligação com o processo. Não seria, a rigor, um instituto de direito material, conforme ensina Daniel Amorim. Uma indagação muito importante, não é meramente teórica ou acadêmica, é se existe distinção entre responsabilidade e obrigação. Na tela. Qual é a distinção entre obrigação e responsabilidade? Obrigação é instituto de direito material, representado por uma situação jurídica de desvantagem. Contraída a obrigação, uma parte tem o dever de satisfazer o direito da outra. E quando isso não ocorre, surge a dívida, instituto atinente ao direito material. Já a responsabilidade patrimonial é indiscutivelmente instituto de direito processual, compreendida como a possibilidade de sujeição de um determinado patrimônio à satisfação do direito substancial do credor. Então percebam, para o doutrinador, obrigação é um instituto de direito material. Responsabilidade é um instituto de direito processual. Então nós precisamos compreender, à luz desses conceitos, qual é a distinção entre débito, que decorre da obrigação, e responsabilidade, que decorre do inadimplemento. Na tela. O débito surge com o nascimento da obrigação. A responsabilidade surge a partir do inadimplemento. E percebam que, em regra, quem tem o débito tem responsabilidade. Mas é possível a existência de débito sem responsabilidade e de responsabilidade sem débito. Então, observem. A regra é que o devedor seja o responsável. Então, se João deve 10 mil reais para Maria, João é simultaneamente devedor e responsável. Na hipótese de inadimplência, são os bens de João que responderão pela dívida, pelo débito. Esta é a ideia. Porém, há situações no direito brasileiro em que nem sempre o devedor será igualmente responsável, ou que o responsável terá o débito. Haverá situações em que essas figuras serão distintas. Basta você pensar, por exemplo, no devedor de dívida prescrita. O devedor de dívida prescrita, ele tem um débito, mas ele não tem responsabilidade. Se ele for demandado em juízo, por exemplo, ele pode pagar se ele quiser. Plenamente válido. Ele não pode pedir, por exemplo, a repetição do indébito.
mas ele não é obrigado a efetuar o pagamento. Ele pode apresentar, por exemplo, a prejudicial de prescrição. Se ficar comprovado que a dívida está prescrita, o juiz extingue o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, Código de Processo Civil. Então percebam, se o devedor deve uma dívida já prescrita, trata-se em verdade de uma obrigação natural, porque não é possível demandá-la em juízo. É uma hipótese em que há débito, mas não há responsabilidade. O mesmo raciocínio pode ser aplicado para o devedor de dívidas de jogos de azar. Percebam, ele tem o débito, mas ele não tem a responsabilidade. Compreenderam? Agora, há situações em que não há o débito. A pessoa não deve, mas por disposição legal, essa pessoa vai ser responsável. O patrimônio dessa pessoa vai responder pela dívida. Nós temos como exemplo o fiador, pela dívida do afiançado, o avalista, pelo avalizado, e os sócios, pelos débitos da sociedade, nos termos da lei. Na tela, exemplos de débitos sem responsabilidade. Dívida prescrita, dívida de jogos. E exemplos de responsabilidade sem débito. Fiador pelo débito do afiançado, avalista pelo débito do avalizado, sócios pelo débito da sociedade. E com base nessa distinção, nós precisamos conhecer o artigo 790 do Código de Processo Civil, que é um dispositivo que vai apresentar uma série de incisos em que bens de terceiros vão responder pela dívida. Ou seja, hipóteses em que não há débito, mas há responsabilidade. Na tela. São sujeitos à execução os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória. Inciso 2. Do sócio, nos termos da lei. Inciso 3. Do devedor, ainda que em poder de terceiros. Inciso 4. Do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Inciso 5. Os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. Inciso 6. Os bens cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores. Inciso 7. Do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Então vamos analisar cada inciso, começando evidentemente pelo primeiro, na tela. São sujeitos à execução os bens, inciso 1, do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória. Percebam, trata-se da hipótese em que um terceiro adquiriu um bem sobre o qual havia direito real ou obrigação reipersecutória. Nessa hipótese, se o devedor não pagar o credor, o credor, poderá requerer a penhora do bem que foi alienado a terceiro. Vamos imaginar que o Frederico pretenda comprar a casa do Thales. Ocorre que Frederico não dispõe, no momento, de recursos para efetuar o pagamento da casa que o Thales vai vender. E o Frederico faz uma proposta. Olha, Thales, eu te compro a sua casa, eu não tenho dinheiro agora. Vamos fazer um contrato? E o Thales fala, olha, Frederico, vendo, mas você tem que me dar uma garantia. E o Frederico é muito amigo do Maurício. E o Maurício diz, sim, eu tenho um bem imóvel que posso oferecer como garantia do pagamento deste negócio. Então percebam, o Frederico adquire uma casa do Thales. Não tem dinheiro, o Thales exige uma garantia. O Frederico é amigo do Maurício e o Maurício oferece como garantia um imóvel.
Vamos imaginar que, decorrido aí algum prazo, o Frederico não paga. O Thales tem a opção de executar o Frederico ou executar a garantia. Então percebam, ainda que Frederico seja um devedor solvente, que ele tenha bens penhoráveis, ele não tem a obrigação de procurar o patrimônio do Frederico. Por quê? O contrato foi garantido por uma hipoteca. Ele vai excutir aquele imóvel que foi dado em garantia por Maurício. Ah, mas o Maurício já vendeu. Esse imóvel não pertence mais ao Maurício. Ele pertence, por exemplo, ao Elon. Aí chega um Elon, não pertence ao Elon não. O Elon vendeu para o Gilmar. Chegou no Gilmar, não. O Gilmar vendeu para a Sheila. E daí? Se nós não estivéssemos numa videoaula, vocês sabem muito bem qual era a expressão que eu iria utilizar agora. Mas essa aula está gravada, vai para o YouTube e eu não vou dizer, mas mentalize o que eu diria se eu estivesse em sala de aula. Mentalizaram? Vontade de falar, mas eu não posso falar, tá? Não posso falar. Mas enfim, não importa quem seja o atual proprietário desse imóvel que Maurício deu em garantia na aquisição dessa casa para o Frederico. Pode estar com o Elon, pode estar com o Gilmar, pode estar com a Sheila pode ter vendido para uma terceira pessoa, para Nayara Zenóbia, quem quer que seja. O Thales é um credor, ele tem uma garantia real, uma hipoteca. Ele vai executar a hipoteca. O que foi dado em garantia foi aquele bem, compreenderam? Então, esta é a lógica do artigo 790, inciso 1. Eu coloquei um exemplo para ilustrar na tela. Se Flávio contrai empréstimo com o Banco do Brasil S.A. e dá em garantia um bem imóvel, ou seja, uma hipoteca, ainda que Flávio seja solvente, na hipótese de o Banco do Brasil S.A. promover execução contra Flávio, escorregando a língua aqui, né? Poderá exigir a penhora sobre o bem dado em garantia, independentemente de o bem imóvel hipotecado figurar ou não no patrimônio de Flávio. Então percebam, foi o exemplo que eu dei para vocês, resumido nesse slide. Ocorre que quando se trata de direito real, eles são mais conhecidos. Nós temos a hipoteca, nós temos o penhor, temos a sua irmã mais pobre, a anticrese, pouquíssima conhecida, mas temos. Mas tranquilo. Agora percebam que o artigo 790, inciso 1, fala também da obrigação rei persecutória. A obrigação rei persecutória não é uma obrigação de natureza real. Mas qual que seria o exemplo de uma obrigação rei persecutória que poderia encaixar aqui no 790, inciso 1? Nós temos como exemplo a retrovenda. A retrovenda, conforme está aí na tela. Retrovenda é a cláusula negocial do contrato de compra e venda de bem imóvel, em que o alienante reserva o direito de recobrar o bem dentro do prazo de 3 anos. Está previsto nos artigos 505 a 508 do Código Civil. Então, por exemplo, vamos imaginar, o Eduardo vende um imóvel de propriedade dele para o Leonardo Freitas. Nem estou lembrando aqui quem é o Leonardo Freitas, né? Se é o que senta mais à frente, se é o que senta no fundo, tá? Mas Leonardo Freitas. Vamos imaginar que nesse contrato o Eduardo diz assim: olha, Léo, é o seguinte, esse é um imóvel que eu estou vendendo só porque eu estou muito necessitado, né? Eu vou fazer uma viagem ao exterior, vou ficar um tempo fora do Brasil e eu preciso vender esse imóvel. Mas se eu resolver voltar para o Brasil, eu quero comprá-lo de volta, tá certo? Ok, o Léo concorda, assina o contrato. O nome dessa cláusula especial é retrovenda. O Código Civil Brasileiro estabelece um prazo máximo de 3 anos. Se dentro de 3 anos o Eduardo não retornar ao Brasil, o direito dele de recobrar esse imóvel decaiu. Mas se ele voltar dentro do prazo de 3 anos, por exemplo, e o Léo tiver vendido esse imóvel para um terceiro, pouco importa, tá? Isso não descaracteriza a retrovenda. O Eduardo vai poder
recobrar esse imóvel independentemente de quem seja o proprietário, tá certo? Evidentemente, recobrar o imóvel significa que ele vai pagar pelo imóvel, tá certo? Não é que ele vai pegar o imóvel, evidentemente, tá? O Eduardo vai ter que pagar pelo imóvel, tá certo? Então essa é a retrovenda. Vamos analisar o inciso 2 do artigo 790 no próximo bloco. Até lá!